Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Comecemos uma vez mais pelo Evangelho, tendo em vista que a primeira leitura nos trata justamente Atos dos Apóstolos, os acontecimentos pós-pascais e pós-ascensão do Senhor aos céus. Escutamos hoje o Evangelho de São João e, como bem sabemos, há uma profundidade grandíssima nos textos joaninos. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar mais longe que todos os demais discípulos. E seu Evangelho é profundamente teológico e nos ensina muito da vida espiritual, ao ponto que temos muito que meditar. E aquilo que meditaremos hoje não esgota jamais o tema. Somos colocados diante da conversa de Jesus com Nicodemos. Escutemos o Evangelho de São João, que terá continuidade amanhã. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entremos diretamente no texto. Vemos que um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus. O que temos aqui diante de nós? Um homem cheio de cultura, importante para os judeus, que vai ter um encontro com Jesus. Durante a noite, talvez não queria ser visto, ou ainda queria ter mais tempo com Jesus e ter uma conversa mais longa, tendo em vista que durante o dia era complexo estar próximo de Jesus, vendo que tantas pessoas o cercavam, mas sabemos que era rejeitado pelos fariseus, doutores da lei, judeus, da lei oficial do templo. Então, de noite, Nicodemos se encontra com Jesus. E podemos aqui olhar também para a noite interior, a escuridão, as trevas que cercam a vida. Ali vai ter este encontro com Jesus. E o que diz? Quem inicia a conversa é o próprio Nicodemos. Ele fala por primeiro. Reconhece em Jesus um mestre, um guia, alguém justamente enviado por Deus, alguém grandioso pelas obras que realiza. Mas Nicodemos fala: Rabi, sabemos que vieste. Não fala eu sei, mas sabemos. Ali, junto com Nicodemos, outras pessoas, junto com ele, outros que o acompanham nos sentimentos e na percepção que tem Nicodemos em relação a Jesus. Não é somente Nicodemos. Nicodemos é aquele que representa outros
E quem são esses outros? Naquele tempo, aqueles que o cercam. Com certeza, outros mestres da lei, outros fariseus como ele. Mas poderemos nos colocar também nós, junto com Nicodemos, a questionar a Jesus, a colocar aquilo que estamos percebendo e questionamos que está acontecendo nos fatos da vida. E diz ainda: de fato, ninguém pode realizar estes sinais a não ser que Deus esteja com ele. Reconhece os sinais maravilhosos de Jesus como um sinal da presença de Deus. Reconhece que ali há algo de extraordinário. E mais coisas que podemos antever justamente em Nicodemos. Parecia um homem sábio, aos olhos do mundo, versado nas escrituras, justamente pertencia a uma das facções religiosas, os fariseus, que olhavam as minúcias dos rituais exteriores, mas não era destemido. Encontrou Jesus durante a noite por medo dos homens. É um personagem noturno do Evangelho, pois sempre que encontramos Nicodemos está escuro. É sem dúvida descrita como noturna esta situação. Mais tarde, à noite, com um membro do Sinédrio, foi ele quem defendeu Jesus, ao dizer que nenhum homem deveria ser julgado antes de uma audiência. Na Sexta-feira Santa, na noite após a crucificação, com José de Arimateia, veio e tirou o corpo de Jesus e o preparou para o sepultamento. Existiam impedimentos sociais que desencorajavam a Nicodemos. E mesmo assim, ele foi ver Jesus, que estava em Jerusalém para uma das festas da Páscoa em São João. Recordemos que São João nos apresenta três. E fala a Jesus o que apenas escutamos. Embora viu tantos milagres, não estava pronto para confessar a divindade daquele que os operara. Ainda era um pouco reticente, disfarçou sua personalidade sob o uso de um nós oficial. Este é um truque que às vezes os intelectuais utilizam para fugir da responsabilidade pessoal. Quer sugerir que, se essa mudança é necessária, deve ser para a sociedade em geral, em vez de para o próprio coração. Mais tarde, durante essa conversa noturna, que ainda vamos escutar ao longo da semana, Nosso Senhor repreendeu Nicodemos como mestre, por ainda ignorar muitas profecias. Nisso também Nosso Senhor mostrava-se mestre. No entanto, antes do amanhecer, no curso da longa discussão, Nosso Senhor proclamou que, embora fosse um mestre, não era apenas isso. Era primeiro e antes de mais nada um redentor. Afirmou que não só a verdade humana na razão, mas um renascimento da alma, adquirido por sua morte, era essencial para alguém se tornar um com ele. Nicodemos começou chamando o mestre. Ao final desse encontro, Nosso Senhor se proclamara um Salvador. A cruz já está refletida em todos os incidentes da vida do Nosso Senhor. Continuemos escutando o texto e meditando. Depois de dizer o que disse Nicodemos, Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus muda o foco da conversa, muda a questão dos sinais que ele realizara e que Nicodemos falara, as condições para ver o reino de Deus. E a condição para ver o reino de Deus é nascer do alto. Nascer do alto é a condição necessária. Nascer, ainda mais, Jesus anuncia que a única revolução possível, que não são bombas, gritarias, guerras, mas a revolução que passa pela descida nas águas do batismo. Se alguém não nasce da água e do Espírito, qual água? A água do batismo. Sem nascer da água batismal, não é possível viver a verdadeira revolução que somente Deus pode realizar. E ainda tenhamos em conta
Os fariseus, acreditando que só por serem filhos de Abraão eram idôneos para o reino de Deus, Jesus adverte a Nicodemos que é preciso ter ainda outra origem e nascer de novo, de mais alto. Então, Jesus, antes de subir aos céus, recordemos, mandou que os discípulos batizassem e expressou a fórmula do batismo. Entre as últimas instruções de Jesus é a de que só aquele que crer e for batizado será salvo. E isso Jesus está anunciando a Nicodemos. Vemos que a ideia que prevalecia no início da discussão entre Nicodemos e Jesus era a da vida espiritual ser diferente da vida física ou intelectual. A diferença entre a vida espiritual e a física, Jesus lhe dizia, era maior que a existente entre um cristal e uma célula viva. A vida espiritual não é um impulso vindo de baixo, é um dom vindo do alto. Um homem não se torna realmente menos egoísta e adquire uma mentalidade mais livre até que se torne um seguidor de Cristo. Deve haver um novo nascimento gerado do alto. Toda pessoa no mundo tem um primeiro nascimento na carne, mas Jesus disse que um segundo nascimento do alto seria necessário para a vida espiritual. É tão necessário que um homem não pode, sem isso, entrar no reino de Deus. Mostra a Jesus que é impossível entrar sem isso para o reino de Deus. E o que Jesus está indicando aqui? Sigamos ainda o texto com mais aquilo que ouvimos. Jesus respondeu a ele, e Nicodemos agora diz: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Nicodemos não nega a doutrina do renascimento, mas estava sendo literalista na precisão do termo nascer. Nosso Senhor vai responder a esta dificuldade. Jesus vai dizer: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui, mais uma vez, é necessário descer as águas, morrer, porque o batismo é uma morte por afogamento, recordemos isso. E aqui está algo muito importante para nós. Abrir-se para o amor de Deus, para colocar dentro do homem velho, nos encontrar, aliás, dentro do homem velho, para nascer a vida nova. Próprio ali onde experimentamos a falência humana, é onde surge a vida divina, a vida vinda do alto. Então estamos constantemente ainda nesse texto, em acordo com a ressurreição de Jesus, com a vida nova que nós devemos ter. E como temos vivido a nossa vida com o Senhor. O questionamento de Nicodemos e aquilo que o Senhor está falando a ele está dizendo a nós. Está nos quebrando e nos tirando da literalidade para que vivamos a graça do batismo que ele nos dá. Nós devemos de ver ainda que pela nova pergunta mostrasse Nicodemos, pensando somente no nascimento carnal, Jesus aqui vai aclarando e declara que é uma geração, um nascimento espiritual que se realiza pelo batismo, que nas águas imerge e sepulta o homem velho, e onde este, renovado pelo Espírito Santo, ressurge cristão. E aqui está a regeneração das águas do sacramento do batismo. Assim, pois, todo aquele que em qualquer tempo e lugar quiser entrar no reino de Deus deve renascer pelo batismo. Esse renascimento, esta nova criação, é operada pela água batismal e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo efetua, apagando o pecado original e os pecados atuais quando o batizado é adulto, e a dominação da sensualidade sobre o espírito, que reinava em nós pelo pecado original. Assim, nós devemos de ter claro que donde segue o batismo, põe-se fim à desordem, à destruição moral, à morte da alma,
e se restabelece a condição original da criação, onde o espírito, o corpo, aliás, é submetido ao espírito. É o espírito de Deus, a santidade, que agora domina a carne e nos faz viver uma vida divina, uma vida sobrenatural. E a questão da ordem e desordem escutamos ontem na nossa meditação. Caso tenhamos esquecido, retornemos à meditação que ontem fizemos. Ainda, o que mais devemos de ter presente diante de nós? Nicodemos estava alarmado com a abordagem puramente intelectual da religião, visto que o Senhor lhe disse: "Não te maravilhes de que eu te tenha dito", como escutamos no versículo 7. Nicodemos conjecturava como poderia ser produzido esse efeito de regeneração. O Senhor explicou que não compreendia esse segundo nascimento porque ignorava a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza a vida nova em nós. E essa vida deve de ser vivida de forma autêntica, verdadeira, onde nós nos entregamos à vida sobrenatural. E a vida carnal, cada vez mais, é submetida à graça de Deus. E como está a nossa vida, o nosso caminho espiritual? Mais uma vez pergunto. Terminemos o texto do Evangelho de hoje, que amanhã continuaremos. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus nos orienta a isso. Não podemos viver da carne. Nascer da carne é uma coisa, é a vida que todos os homens têm. Mas nascido do Espírito significa que entrar no reino de Deus é uma coisa de ordem sobrenatural, que o homem entregue as suas forças não pode atingir, e para a qual há de ser elevado pela comunicação superior do Espírito Santo. Sem isso, nós não conseguimos entrar na graça divina, na graça divina, na vida espiritual. Não somos restaurados à vida que Deus nos preparara e nos criara. Ainda mais, terminemos. Jesus encerra o evangelho de hoje falando do vento. O vento sopra onde quer. Ouvimos o ruído, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Nós devemos de recordar que o ímpeto natural e a força do vento não encontra resistência. Significa que ele não pode ser contido e que se espalha por toda parte, sem que nada lhe embarace a carreira. A sua voz é o zunido, o som, de onde vem, isto é, sua origem e de onde partiu, não sabemos, se bem que se saiba de que região está soprando. Mas também devemos de ter diante de nós que principia e não sabemos aonde é o fim. Assim, o Espírito deve de também agir em nossas vidas. Tem um início, uma ação inicial. Age em nós e através de nós essa vida divina, essa vida que cada vez mais quer buscar a santidade, o dom de Deus, a ação de Deus. Mas nós não sabemos aonde será o fim da ação do Espírito Santo em nós. Não sabemos que nos conduz à vida eterna, mas não sabemos o como nos conduzirá a tal. E temos vivido esta graça do Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus, então, age livremente em nós. Seus movimentos não podem ser antecipados pelos nossos cálculos. Nem podemos dizer quando a graça está por vir e agirá nas nossas almas, e como agirá, e o resultado da aversão ao pecado ou do anseio por um bem maior. A voz do Espírito está dentro da alma. A paz que ele traz, a luz que derrama e a força que dá, estão inegavelmente ali. Nós devemos de perceber isso em nós e vivermos isso, não como sentimentos, mas com os fatos, com as ações de nossa vida. E mais uma vez, temos vivido a ressurreição em nós? Porque veremos outra vez a ressurreição agora na primeira leitura. Brevemente, pelo Salmo, passemos. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Seremos felizes se nossas esperanças estão nele,
que não nas coisas, e não em nós, e não em qualquer outra situação. Passemos agora justamente à primeira leitura, onde seguimos o Atos dos Apóstolos. Na primeira leitura, escutamos: logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram como o que os sumos sacerdotes e anciãos haviam dito. Ao ouvirem, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo disseste através do teu servo Davi, nosso pai: por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo que a tua mão e tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E aqui, o que vemos? Vemos que acabaram de ser soltos Pedro e João e ameaçados pelo Sinédrio. E aqui está algo muito importante para nós. A força da ressurreição. Recordemos, Jesus já ressuscitou nesta leitura onde ouvimos, e já subiu aos céus e já derramou o Espírito Santo. A força da ressurreição é difundida. É necessário interceptá-la. E o texto nos mostra como fazer isso através da oração em comunidade. Não somente a oração individual, que também é necessária, mas a oração em comunidade de fé, como meditamos nos últimos dias. A ressurreição é como o oxigênio no ar. Se eu respiro, o oxigênio entra nos meus pulmões e me dá vida. Assim também a ressurreição de Jesus, que nós alcançamos através da oração pessoal, individual, mas também da oração comunitária. E devemos de pensar e ver que não basta eu ressurgir ao último dia da minha vida, quando morrerei, mas ressurgir muitas vezes ao longo da minha vida e, quiçá, muitas vezes ao longo do meu dia, mais de uma vez ao dia. E para isso se necessita a oração individual e comunitária, repito uma vez mais. Não basta ter uma oração individualista. Não basta ter uma oração onde, eu não preciso ir para a igreja. Eu rezo em casa. Cuidado com o individualismo que é muito presente nos nossos tempos. Isto não basta. Essa oração que faz tremer e descer sobre nós o Espírito Santo se encontra de forma especial na nossa liturgia, onde reunidos celebramos os mistérios de Cristo e buscamos, rezando, as forças necessárias para darmos continuidade pela obra do Espírito Santo em nós à missão que Jesus nos encomendou. E temos participado da oração em comunidade. Por mais que nos distraia, que seja difícil, que eu prefira a oração individual, eu também tenho tido os meus momentos de oração em comunidade de fé. Porque Jesus nos pede, e recordemos o que nos diz em Jesus. A oração em comunidade tem uma força a mais. É como nós olharmos as velas no Sábado Santo, no escuro de nossas igrejas, ao cantarmos justamente a ressurreição de Jesus, o exulte, nós, com uma vela, iluminamos pouca coisa na igreja. Com a vela de todos acesos, iluminamos toda a igreja, porque a fé de Cristo presente em nós há uma grande diferença e uma grande força em todas as velas acesas, em contraste com uma única vela acesa. Assim também a oração. Nós devemos de recordar aqui o que disse o nosso Senhor, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E ainda, o lugar tremeu, nos diz o texto. Então, mostra o quê? Move
toca o mais profundo, não somente o lugar o mais profundo de nós, e reabre o nosso olhar para o que verdadeiramente conta. E o que verdadeiramente conta? Ficar cheios do Espírito Santo e anunciar a vontade de Deus. Devemos, irmãos e irmãs, olharmos e recordarmos que rezar só é como comer sozinho. Podemos comer sozinho? Sim, mas há uma diferença entre comer sozinho e estar com aqueles que nós amamos comendo juntos. Nós podemos partilhar a vida, receber algo novo, ter a partilha do amor somente da presença da pessoa ali. Muito mais do que quando estamos sozinhos. E muitas vezes somente estamos falando conosco mesmos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos verdadeiramente abertos à vontade de Deus, à escuta de Deus, a termos um encontro com o Senhor mesmo nos momentos escuros de nossa vida, sombrios, para que vivendo neste diálogo, neste conhecimento do Senhor e do seu Espírito, permitamos que o Espírito Santo realize sua obra em nós, sua obra salvadora, e possa assim iluminar todas as áreas de nossa existência, para que, sendo guiados pelo sopro do Espírito Santo aonde quer que ele nos conduza, façamos as obras de Cristo e possamos, vivendo a sua santidade, um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossa família, vossos trabalhos e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.